Oi, galera, bom dia, Estou aqui sentada, procurei o local mais silencioso possível para que não haja interferência de ventilador, de ar-condicionado, de televisão, tá? Para que o áudio ele fique o mais limpo possível. A gente viu nas aulas anteriores, ovogênese, espermatogênese, fecundação, ciclo uterino, ciclo endometrial. Conhecemos alguns termos técnicos referentes à nossa disciplina, tá? O que eu sempre indico é treino, Muito treino. Façam, eu peguei aquela atividade, refaçam aquela atividade, Tentem fazer um ditado, encontre a forma, no qual você absorve melhor, tá? O que eu ia falar também, gente? Sim, minha webcam, tá? Ela já parou uma vez, eu reiniciei o vídeo. Se ela parar novamente, eu darei continuidade sem a webcam, tá? Somente com os meus áudios, beleza? Então vamos lá. Então a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, o processo de fecundação, que o processo de fecundação é a união, do espermatozoide mais o óvulo, e a união desses dois forma o zigoto, E esse zigoto vai dar origem, ao futuro embrião, tá? E agora a gente vai estudar a anidação. A anidação é a implantação desse óvulo que foi fecundado, Desse ovócito que foi fecundado. E no momento da fecundação, ele, através das fímbrias, aquele vídeo que eu mostrei, que como se fossem, dedos, entre aspas, vão conduzir esse óvulo até o local correto, que a gente vai ver aonde é esse local, tá? A implantação do óvulo, assinala o começo da gravidez. Então, a partir do momento que houve a fixação, a implantação do embrião, do óvulo no colo do útero, aí sim começa o processo de gravidez, beleza? No momento da aderência do embrião com a parede do útero, pequenas veias e artérias da membrana uterina podem se romper, resultando em perda de sangue. Então, esse sinal, ele se chama sinal de Hartmann, tá? Então, o que é um sinal de Hartmann? É quando há o rompimento, de pequenas veias e artérias da membrana uterina, tá? Ele aparece de maneira leve por um período de até 3 dias. Então, a implantação, vamos visualizar nessa imagem. Temos o primeiro dia, que ele vai fazendo o processo de clivagem, de divisão. No terceiro, no quarto dia, do quinto ao novo dia, há a presença de uma massa celular interna e a camada superficial de células. Não precisam, decorar e ficarem nervosos. Ai, meu Deus, eu não consigo, professor, é muito nome. Aqui eu quero que vocês compreendam o processo, tá bom? Então, aqui a gente chama de estadiação de mórula, que também vamos ver mais à frente, O que é a mórula, o que é uma blástula. Então a gente vai caminhando aos poucos, tá? Aqui é para vocês poderem entender, que o óvulo, quando ele foi fecundado, ele vai fazer esse caminho e ele tem que parar exatamente no colo do útero, tá? É aí onde chama o processo de nidação, o processo de implantação. Temos aqui a parede uterina, Temos o botão embrionário, temos a cavidade do blastocisto e o troflobasto. Professora, o que é isso? Não precisa apegar-se a esses nomes difíceis, tá? Porque nós não estamos, estudando, biologia, faculdade de biologia. Não quero que vocês me entendam mal. Por exemplo, a gente tem que compreender todo o processo, mas a gente não precisa, decorar, todo o nome que apareceu, o que é mórula, o que é blástula, o que é arquêntero, o que é blastocisto, o que é nidação. Você tem que saber o processo, você tem que compreender que no processo de implantação de nidação, eu tenho um processo, no qual a parede uterina, através de um botão embrionário, vai dar origem, e seguimento ao estadiamento do blastocisto, tá? Assim como a fecundação. A fecundação eu sei que é a união do espermatozoide mais o óvulo, gerando um zigoto, e esse zigoto futuramente dará um embrião,
tá? Então, a implantação nada mais é que essa fixação, essa aderência, tá? E se... Peraí. E se no momento dessa aderência, né, dessa implantação, né, do embrião com a parede do útero, se essas pequenas veias e artérias se romperem, resulta em hemorragia, não é isso? Resulta em perda de sangue. E o nome desse sinal é sinal de Hartmann, tá? Então, volta aí se não entendeu o que seria o sinal de Hartmann. Defeitos no desenvolvimento, né? Então, em todo o processo de desenvolvimento do embrião, pode aparecer problemas, certo? Então, vamos lá conhecer alguns deles. A tuba uterina, né, que são as trompas, colabora para o transporte do ovócito. Então, lembra que o ovócito, ele torna-se óvulo quando ele encontra o espermatozoide. Se a tuba estiver impérvia quer dizer se ela não estiver própria, né, com condições adequadas, devido a algum processo inflamatório, né, pregresso, né, algum processo inflamatório anterior da mulher, alguma doença, né, sexualmente transmissível, tá bom? Ou qualquer vaginite, que é a infecção da vagina. Pode ocorrer a implantação do zigoto na mucosa da tuba. Então, não sei se vocês já ouviram falar de gravidez ectópica, né, que é a gravidez tubária. Acredito que vocês já devam ter ouvido. Então, a gravidez tubária nada mais é, né, do que a implantação desse zigoto na tuba uterina, né, nas nossas trompas, né, não falo nossas, no caso das minhas alunas, tá? Então, a gravidez ectópica é a implantação do zigoto nas tubas uterinas, aonde tem que acontecer, né, o processo de aderência, né, no colo do útero e não nas trompas de falópio. Então, esse processo, né, gera-se uma gravidez tubária. Professora, uma mulher pode dar seguimento a uma gravidez tubária? Não, tá? Lembre-se que as trompas, elas são estreitas e a funcionalidade dela não é, né, proporcionar condições para o desenvolvimento de um embrião. Ele tem que se desenvolver no colo do útero, tá? Então, muitas das vezes é cirúrgico, é um processo cirúrgico, né? Vai ter que ser retirado uma trompa, né? A trompa no qual o bebê está se desenvolvendo, porque muitas das vezes perde-se, né? Por conta do crescimento dessa criança, perde-se a trompa. E outra, né? Em contrapartida, não tem como um bebê se desenvolver numa trompa. Então, também, a gravidez, né, a gestação, ela não dá continuidade, tá certo? Outro porém, né, que é uma gravidez abdominal. O ovócito pode também cair na cavidade abdominal e se implantar na escavação, né, reto-uterina, chamado saco de Douglas, que culmina com morte do embrião. Porque, gente, lembre-se que o embrião, ele tem que estar no colo do útero. Se ele vai para as trompas ou se ele vai para a cavidade abdominal, não tem condições, né, de um embrião desenvolver-se na cavidade abdominal. Lembre-se que na cavidade abdominal eu tenho diversos órgãos, né? A maioria dos nossos órgãos principais, intestino, né? Nós temos o próprio, né? Temos o baço, temos o intestino grosso, temos o útero, né? No caso das mulheres, né, na região abdominal um pouco mais baixo, não na barriga propriamente dita, temos o peritônio que segura esses órgãos, então não teria condições favoráveis ao desenvolvimento desse embrião, tá? Então o bebê, né, o embrião, ele não consegue desenvolver-se, então ele vai a óbito, né, com certeza. Mas, professora, pode cair na cavidade abdominal? Pode. Lembre-se que no momento que a tuba, ela capta, né, através que ela é móvel, então ela capta, né, o ovócito que pode ser liberado pela cavidade abdominal. Lembra? Então, não sei se vocês chegaram, né, se vocês absorveram essa parte. Se não absorveram, olha lá as aulas anteriores no qual eu explico. Então, pode sim, numa dessas movimentações,
né, migrar-se o embrião, migrar-se para a cavidade abdominal. Então, defeitos de implantação do blastocisto no útero. Após o desenvolvimento normal, o blastocisto pode sofrer implantações atípicas. O blastocisto, né, é como se fosse uma próxima fase, né, de um embrião, né? Lembra que tem um zigoto, aí depois vem o embrião e assim dá seguimento a essas fases, tá? Atípicas como próximo à cérvix uterina, cérvix, né, é o colo do útero. Então, quando refere-se, né, a esse blastocisto, então, e essas implantações fora do normal, né, como na cérvix uterina. Deixa eu subir aqui. A placenta prévia, né, que é uma patologia também bem comum, tá, de acontecer. O que seria a placenta prévia? Então, o que seria, né, eu tava tentando, né, organizar o que é que eu vou falar para vocês entenderem. Então, o que é placenta prévia? A placenta, né, ela tem que estar aderida de uma forma, né, que não impeça, né, ou que não esteja aderida ao colo do útero. Então, a placenta prévia, ela está aderida ao colo do útero, tá? Vou ver se vocês conseguem visualizar aqui na imagem no meu celular. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ai, meu Deus. Aqui, ó, é uma placenta normal, onde meu dedo tá aqui, ó, é uma placenta normal. Temos a figura no meio, que é a placenta prévia parcial, ó como ela já desceu em relação ao colo do útero. E nós temos aqui a placenta prévia total, é quando a placenta ela está toda aqui, ó, no colo do útero, certo? Então, a placenta prévia é exatamente isso, tá bom? Então, é um defeito, né, de uma implantação. Então, saímos daquela parte, né? Entramos na parte de embriologia. Eu sei que essa parte é um pouco mais chatinha, né? Porque tem muito nome. Eu sei que quando chega na parte, né, de gestação, os sinais, né? As apresentações, pra gente calcular a data da última menstruação, o DPP, né? A data provável do parto. Então, quando chega nessas partes, vocês ficam mais interessados, não que vocês estejam desinteressados, mas dá aquela euforia a mais, tá? Então, basicamente, em todos os animais, o desenvolvimento do embrião abrange três fases principais: segmentação, gastrulação e organogênese, certo? Processo de segmentação, o que é? Logo após a formação do zigoto, né? Lembre-se que zigoto é a união do espermatozoide mais o ovócito, né? Que é o óvulo, que gera-se o óvulo, e do óvulo sucede-se o zigoto. Iniciam-se as clivagens, né? Aquelas divisões, fazendo aumentar o número de células. Então, esse é chamado de segmentação. As divisões são rápidas e em cerca de uma semana, no estágio de blastocisto. Então, após a formação, né, do zigoto, o embrião, ele passa para o estágio de blastocisto. E esse estágio, né, de blastocisto, ele irá se fixar na parede uterina para dar continuidade ao processo de desenvolvimento desse embrião, tá? Próxima fase é a fase de gastrulação. O que seria essa fase de gastrulação? Nessa fase, né, aumenta-se o número de células e o volume total do embrião. Então, lembre que o processo de segmentação aconteciam-se as divisões, tá? As divisões das células. Na gastrulação, aumenta mais ainda o número de células e o volume, né, total desse embrião. E desse aumento de volume, serão formados, né, serão originados 3 folhetos, né, como se fosse 3 camadas. Quais seriam, né, que a gente vai ver mais à frente. Então, 3 folhetos germinativos, iniciando-se
a diferenciação celular, que vai originar, né, os tecidos do corpo deste embrião, tá? Então, o processo de gastrulação é onde vai iniciar o processo de diferenciação celular, o que é tecido nervoso, o que é tecido cerebral, ou tecido muscular, tá bom? Que vai originar os tecidos conjuntivo, tá? E por aí vai. Eu falei por aí, etc. A organogênese. A organogênese, você já pega o gênese, que é a origem, né, de algo, e a organogênese é a formação, a origem da formação desses órgãos. Então, temos essas três fases. Segmentação é onde começa a separação, a divisão celular, né, as chamadas clivagens, aumentando-se o número de células. Na gastrulação, há o aumento dessas células mais o volume. E nesta gastrulação são formados 3 folhetos, né, 3 camadas germinativas, que é onde vai iniciar a diferenciação celular, né, e que originará os tecidos do corpo do embrião, beleza? Próximo. A gastrulação. Logo após a segmentação, né, a divisão, as clivagens, inicia-se a fase de gastrulação, que acontece durante a 3ª semana de gestação. A gastrulação é uma etapa importante do desenvolvimento embrionário, pois é nessa fase que ocorre o crescimento e a diferenciação das células para a formação dos 3 folhetos germinativos. Então, lembre que é no processo de gastrulação que é onde vai ocorrer esse processo de diferenciação. Então, esses folhetos são responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião. Na 3ª semana de desenvolvimento, é uma etapa que requer muita atenção por parte, né, da gestante, uma vez que nesse estágio são comuns lesões que causam más formações. Então, má formação fetal é quando o feto, né, ele nasce com má formação. Má formação a gente quer dizer com alguma alteração. Infelizmente, muitas vezes a mulher não sabe que está grávida, né, nessa fase, e faz uso de álcool, de substâncias psicoativas, de drogas, tá? E isso pode alterar, sim, o desenvolvimento do bebê, né, no desenvolvimento do embrião. Durante, né, toda a fase de gastrulação, o embrião ele é chamado de gástrula. Então, no processo de gastrulação, o embrião ele é chamado de gástrula. Tem o nome zigoto, né? Lembra lá? Eu tenho, né, a formação de uma gástrula, não é isso? Porque está no processo de gastrulação. Então, é a partir da 3ª semana, né? Durante a 3ª semana ou a partir da 3ª semana, e que vai acontecer, né, esse processo de gastrulação, que é para quê? Que é o processo de diferenciação e formação, né, dos tecidos e órgãos deste embrião, tá? Próximo. Deixa eu ver se eu venho pra cá, pra onde que eu fico, meu Deus. Acho que eu vou ficar aqui no cantinho mesmo. Ficar aqui, acho que dá pra ficar aqui, né? Vamos ficar aqui. Então, o processo de gastrulação. Não dá pra ficar ali, tem que ficar aqui. Mas é porque se eu ficar aqui, eu vou ficar olhando pra lá e vai ficar ruim. Vamos, calma, viu? Calma, respira aí que eu tô procurando aí daqui. Vamos assim, vamos devagar. E eu vou saindo, vou pra um lado, vou pro outro e a gente acerta aí, né? Tenha calma. Então, a gastrulação, né? Cada uma, né, das 3 camadas germinativas, lembra que nesse processo de gastrulação tem a formação de 3 folhetos germinativos, então são esses, tá? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, a ectoderme, ela origina, né, o que? A epiderme, né? Sabem o que é epiderme, não sabem? Sabem sim, que eu sei que sabem. Então, diga aí pra mim o que é epiderme. Pra eu ouvir daí. Cadê que eu não tô ouvindo? Origina a epiderme e as estruturas associadas a elas. Por exemplo, pelos,
unhas, glândulas sebáceas, né? Glândulas sebáceas, elas fazem parte, né, do processo na produção de sebo, né? E glândulas sudoríparas, elas são responsáveis pela liberação do suor. Sistema nervoso central e periférico. Então, lembre que essa ectoderme, ela é importante, tá? Aqui a ectoderme, ó. Cadê ela? Aqui, ó, a ectoderme, tá? A mesoderme, ela origina as camadas musculares, né, lisas e tecidos conjuntivos. Lembra lá, eu acredito que vocês já viram isso, né? Ou foi em anatomia, vocês também viram em clínica médica, algumas partes. Eu acho que sim. Acho que nem foi comigo, acho que foram com outros professores que já devem ter estudado, né? Tecido conjuntivo, muscular, tecido ósseo, tecido liso, estriado, né? Esquelético. Acredito que sim. Acredito não, tenho certeza. É a fonte de células do sangue e da medula óssea. Esqueletos, músculos estriados e dos órgãos reprodutores, né, masculino ou feminino, e dos excretores, então são os intestinos, né, ânus, reto. Agora eu vou subir. A endoderme, ela origina os revestimentos epiteliais das passagens respiratórias e do trato gastrointestinal, incluindo glândulas associadas, né, quais são elas? Glândulas salivares, as glândulas mucosas, pâncreas, fígados e glândulas estomacais, tá? Então, aqui temos uma imagem, né, do processo de gastrulação. Temos uma blastocele, início da gastrulação por embolia. A blastocele residual, né, o processo final da gastrulação, onde há a formação do arquêntero. Arquêntero é o intestino primitivo que a gente vai estudar mais à frente, tá? Não quero, novamente, de novo, que vocês gravem blastóporo, né, arquêntero, blastocele, blástula, mórula, né? Isso não é requisito para vocês passarem na disciplina, pode-se dizer assim, tá? E o que eu quero é que vocês, como eu sempre falo, compreendam que no processo de gastrulação tem a presença de 3 folhetos, né? E esses 3 folhetos vai dar origem, né, como eu posso dizer, aos tecidos e aos órgãos. E que cada etapa, né, cada camada, ela tem funções específicas, certo? A mesentoderme, né, é a presença da mesoderme e a endoderme. E o arquêntero é o intestino primitivo, como eu havia falado. Então, aqui temos o arquêntero. Não bonito, né? Arquêntero. Ai, gente, a gente tem que rir, viu? Tem que rir da vida, das nossas dificuldades, pra gente seguir em frente. Então, levem isso, né, sempre com bom humor. Sempre com bom humor, que aí vocês vão, né, vão longe. Então, temos o arquêntero, temos o mesodermo, o ectoderma e o endoderma. O arquêntero, ele é o intestino primitivo, né? É a cavidade da gástrula dos embriões. Comunica-se com o exterior por um orifício chamado de blastóporo. Então, o que é um blastóporo? É um orifício, tá? Que comunica-se com o exterior. E esse orifício é chamado de blastóporo. À medida que ocorre o dobramento do embrião, né, através do dobramento, pela divisão, forma-se uma nova cavidade no interior do mesmo. Tá vendo que ele vai, né, sucedendo a várias etapas. Forma-se uma nova cavidade no interior do mesmo, o arquêntero, que é responsável pela formação da cavidade digestiva dos animais adultos. Então, saímos do processo de, né, gastrulação e vamos continuar com o processo de organogênese. A organogênese, como o próprio nome já está referindo-se, né, ele é o processo, é a origem, né, do desenvolvimento, né, dos órgãos de uma forma propriamente dita. Então, a organogênese é a parte do processo de desenvolvimento embrionário, no qual os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, se diferenciam, né, e dão origem aos órgãos internos do organismo.
Eu tô inquieta com essa câmera, eu não sei onde eu boto. Eu gostei daqui por conta da iluminação. Vamos ver se eu consigo ficar aqui. Vocês já devem estar doidos aí já, né? Essa professora não para com essa câmera quieta. Mas é para tentar pegar o melhor ângulo, é claro, né? Da professora. Onde foi que eu parei? Pronto. Os primeiros são os órgãos do sistema nervoso. Então, lembra lá, na terceira semana, que tem o papel da endoderme para poder... Peraí. Ectoderme não, a endoderme, né? Que é responsável pela formação do tecido nervoso, tá bom? Então, os primeiros são os órgãos do sistema nervoso. Na neurula, ó, cada nome, tá vendo? Na neurula, ocorre a formação do tubo nervoso, certo? Estrutura de fundamental importância para o desenvolvimento embrionário. No período de organogênese, ocorre da 4ª à 8ª semana. O processo de gastrulação ocorre, né? Lembra lá? Da terceira semana? A partir da terceira semana. Então, organogênese de 4ª a 8ª do desenvolvimento embrionário. Ao final da 8ª semana, né? O funcionamento da maioria dos principais sistemas do órgão é mínimo, com exceção do sistema cardiovascular, né? Do coração. No término desse período, o embrião terá aspecto humano, quando passa a ser chamado de feto. Então, quando é que a gente vai chamar o embrião de feto? Quando ele apresentar, né, características humanas, com 2 pernas, 2 braços, né, com os olhos, com todos os órgãos já formados, né? Quando ele começa a adquirir esse aspecto humano. Quando ele ainda é um serzinho que a gente não consegue identificar pernas, não consegue identificar bracinhos, né? Que a gente vai ver algumas imagens. A gente continua a chamar ele de embrião. Então, né, temos aqui a formação do tubo neural, né, que é o sistema nervoso, a notocorda, que dá origem à coluna, né, tanto nome. Então, vamos lá. Temos a ectoderme, endoderme e a placa neural. Através do processo de invaginação, né, que é formada, né, a entrada, a goteira neural, a formação de uma gota, chamada de goteira neural. Esse tubo, né, ele vai se fechando, ele se fecha, ó aqui o arquíntero, ó a formação do arquíntero, que é o intestino primitivo. Aqui já temos as divisões, né, já tem a formação do tubo neural, temos a formação, né, temos o início da formação da notocorda aqui é o que dá origem à coluna vertebral, tá? Temos o tubo neural, temos a notocorda, temos a endoderme e o intestino, que é chamado de arquíntero, tá? Se não entendeu, dá uma pausada, volta o vídeo até conseguir absorver, tá? Então, não preciso ficar repetindo para não ficar repetitivo. Então, a gente acaba ficando prolixo, né? Acaba repetindo. Então, tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso, e a notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. Problemas durante a neurulação. O que é problema na neurulação? É o problema, né, quando está na formação do sistema nervoso, tá, do embrião. Problemas durante a neurulação. Processos que não se completam nesta fase podem dar origem à má formação dos órgãos, muito conhecido por vocês, chamado de anencefalia. Tudo que vem precedido, ou na maioria das vezes vem precedido com um A, né, é uma negação. Então, vamos fazer o estudo etimológico, né, da palavra. Anencefalia. Encefalia já lhe remete encéfalo. Então, você já sabe que pode ter algo a ver com a cabeça, com o encéfalo. A anencefalia significa a ausência do encéfalo. Não é isso? Então, você já dá para quebrar as palavras e tentar entender, né, o que é que ela está querendo lhe passar. Então, a anencefalia é um exemplo de má formação gerada, né, pelo não fechamento do tubo neural. Vamos voltar nesse tubo neural. Ó, não houve o fechamento desse tubo neural.
Então, quando não há fechamento desse tubo neural, o feto, ele não se desenvolve, né? Então, ele vai estar sem o encéfalo. Quando isso acontece, o feto não desenvolverá completamente os órgãos do encéfalo e a caixa craniana. Então, temos aqui, ó, a criança normal, com a presença do encéfalo, do bulbo, da ponte. E a criança anencéfala, ela não tem, né, a parte do cérebro. Entenderam? Sem a caixa craniana, os órgãos do encéfalo ficam expostos ao líquido amniótico, né? Que a gente também vai estudar o que é esse líquido amniótico, agravando ainda mais os problemas do sistema nervoso do feto. Em geral, os fetos com anencefalia são abortados espontaneamente, tá? Esse espontaneamente é com um S, beleza? Espontaneamente. Então, consertem aí. São abortados espontaneamente pelo corpo da mãe. Isso pode gerar sérios riscos de morte para a mamãe. Tanto que, atualmente, o diagnóstico de anencefalia permite às mães interromperem a gestação. Então, no período do pré-natal, no qual fazem-se ultrassons, né, e há a presença, a constatação de uma anencefalia, né, as mães podem interromper essa gestação. Então, trouxe para vocês aqui, né, o artigo, né, em questão, que busca estabelecer uma relação entre a Lei 9.434 de 97 e a decisão pela descriminalização do aborto de fetos anencéfalos, conforme será demonstrado, tá? A anencefalia é um defeito congênito, né, do tubo neural, a ausência do fechamento desse tubo neural, né? Aqui ele está falando sobre isso que a gente está estudando. Aí ela questiona, né, a partir do exposto, sublinha-se que uma vez diagnosticada a ocorrência de tal, né, malformação, sabe-se que sua vida será intrinsecamente ligada à vida da sua genitora, pois este não possui condições mínimas para sobreviver fora do útero, tá? Apesar de fundamentada nos princípios da dignidade humana, legalidade, liberdade e autonomia da vontade, além do direito à saúde da grávida do feto anencéfalos, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi alvo de críticas, né, muitas delas consubstanciadas, principalmente em argumentos de cunho religiosos. Tá? Eu estou lendo aqui, né, um site de direito que ele está falando sobre o aborto, né, para fetos anencéfalos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar para poder terminar. Então, esse tema é um tema, né, muito polêmico quando a gente refere-se ao aborto, né? Lembrando que o aborto nem sempre ele é provocado, tem um aborto espontâneo que também veremos, tá? Mas não vamos causar polêmicas, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Os anexos embrionários. Deixa eu finalizar essa aula para iniciar outra, que já chegou no limite de 33 minutos de aula, tá? Até breve.